pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. A nossa videoaula de hoje é esse lindo suplá natalino para você fazer para o Natal, para a sua mesa posta. Fica super lindo, tem esse bico com os picôs, que deixa a peça ainda mais delicada. É uma peça bem econômica. Eu utilizei apenas 98 gramas de barbante fio 6 para fazer essa peça. Também eu fiz com agulha 3,5. Você pode fazer com agulha 3 milímetros, você pode fazer ele maior, até um tapete redondo se você quiser, mas você vai gastar mais fio, obviamente, né? Mas ele ficou medindo 34 centímetros de comprimento. Ao longo da videoaula, eu ensino vocês a aumentar e deixar essa peça maior, tá bom? Se você já gostou, não esqueça de deixar seu gostei embaixo que ajuda demais o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Muita gente assiste o vídeo, sai, não deixa o like, não deixa um comentário, não se inscreve no canal. É de graça, se você não tiver uma conta, é só você criar. Isso é um incentivo para a gente continuar a trazer mais conteúdos para vocês. Então já deixa o like aí, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando, os próximos trabalhinhos. E se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar no Instagram ou no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalho de vocês, tá bom? Antes de irmos para a videoaula, eu gostaria de mostrar para vocês esse lindo kit que eu recebi lá da CS Badulaques. Eu vou deixar o Instagram deles e o grupo do Facebook aí na descrição para vocês entrarem lá e conferirem, tá bom? Aqui também tem o site. Então veio esse mimo para mim. E também eu recebi esse lindo kit. Eu vou abrir para vocês verem o que vem. Então, eu recebi esse fio na cor pêssego, bem lindo, para eu fazer uma bolsa. Também acompanha essa alça maravilhosa, com essa argola articulada. E vem um botão também para eu pôr na minha bolsa. Eu fiquei muito feliz de receber esse kit. Desde já eu agradeço a CS Badulaques. Eu fui a contemplada lá no grupo do Facebook por interagir e ser a maior colaboradora do mês lá no grupo, tá bom? Então, se você quiser participar, é só você entrar no link que tá aí na descrição. E corre lá no site conferir essas maravilhosas peças. Tem várias cores, uma alça mais linda que a outra para você compor a sua bolsa. E muitas outras peças de armarinhos você encontra lá, ok? Corre lá conferir. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos começar fazendo um anel mágico. Então, eu busco aqui como se fosse fazer o nozinho. Introduzo a minha agulha aqui nesse meio. Busco meu fio, trago para frente e vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou subir mais duas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, vou vir no anel mágico e vou trabalhar pontos altos. Então, aqui, dessa forma, eu já tenho 2 pontos altos. Laço, volto aqui no anel. Vou fazer mais um ponto alto. E vou seguir dessa forma até ficarmos com um total de 16 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho. Completei aqui os 16 pontos altos, agora eu posso puxar essa alcinha que vai fechar o meu anel. Posso deixar bem fechadinho. Aí, você regula o tanto que você quer fechado. Agora, eu vou vir aqui naquelas 3 correntes que iniciamos, eu vou vir na terceira correntinha que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Vou fechar aqui o meu anel. E ficou dessa forma a primeira volta, ok? Para darmos início à segunda volta, vamos subir 2 correntes.
Vou laçar, vou vir no mesmo ponto e vou fazer um aumento, mais um ponto alto. Então, dessa forma, eu fiquei com 2 pontos altos. Laço, venho no ponto à frente e vou fazer mais um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora, eu tenho 4 pontos altos. Laço, venho no ponto à frente, vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, no mesmo ponto, formando o aumento. Laço no ponto à frente, a mesma coisa, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a volta toda, eu vou fazer aumento em cada ponto. Então, ao total, eu terei 32 pontos altos, ok? Para cada de base, terá 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui os meus 32 pontos altos e já volto. Completei aqui, então, os 32 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou vir na segunda corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Dessa forma, encerro a minha segunda volta. Para darmos início à terceira volta, vamos subir 2 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos. Esse já é o primeiro, venho no ponto à frente, faço o meu segundo ponto alto. No ponto à frente, eu faço o meu terceiro ponto alto, ok? Vou fazer 2 correntinhas, laço, pulo um ponto de base. A partir do próximo, vou fazer 3 pontos altos, um para cada de base. Duas correntinhas, laço, pulo um de base. A partir do próximo, trabalho 3 pontos altos, um para cada de base. Então, eu estou fazendo aqui grupinhos com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço, pulo um ponto de base. A partir do próximo, vou fazer ponto alto para cada de base, até formar mais um grupo com 3 pontos altos. Terminou os 3 pontos altos, faço 2 correntes, pulo um de base e repete a volta toda. Eu vou completar aqui a minha e já volto. Cheguei aqui no final, fiz 2 correntinhas, sobrou um ponto de base, venho na segunda corrente que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Dessa forma, finaliza a minha terceira volta. Você vai ajustando assim o seu trabalho para ele não ficar emborcando, ok? Conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, ele vai se acertando. Então, aqui eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, para darmos início à quarta volta, vamos subir 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no mesmo ponto e vou fazer um aumento. Então, eu fiquei com 2 pontos altos. No ponto à frente, eu faço apenas um ponto alto. Laço, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. Então, dessa forma, eu fiquei com 5 pontos altos. 2 correntinhas, laço, venho no grupo de 3 pontos altos, no primeiro ponto, trabalho 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto alto, e o próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto, formando o aumento. Então, fiquei com o meu segundo grupinho de 5 pontos altos. 2 correntinhas, laço, venho no próximo grupo de 3 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo, eu faço apenas um ponto alto. Laço no último ponto, no terceiro, eu vou fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiz aqui, então, meu terceiro grupinho de 5 pontos altos. 2 correntes, venho no próximo grupo de 3 pontos altos e repito esse padrão a volta toda, ok? O aumento no primeiro e no último ponto. Vou adiantar aqui o meu e já volto. Completei aqui a minha volta com o padrão que eu orientei. Dessa forma, eu fiquei com 8 grupinhos de 5 pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz 2 correntes,
Vou vir na segunda correntinha que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Dessa forma, encerro a minha quarta volta. E agora, ele não tá mais emborcando, ele vai se abrindo mais. A nossa quinta volta, vamos subir 2 correntes, laço, venho no mesmo ponto de base e vou fazer mais um aumento. Fiquei com 2 pontos altos. No ponto à frente, faço um ponto alto. No ponto à frente, um ponto alto. Laço no próximo ponto, mais um ponto alto. E no último ponto, eu trabalho o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma, fiquei com um total de 7 pontos altos. O aumento no primeiro ponto, 3 pontos altos e o aumento no último ponto. 2 correntinhas de separação, laço, venho no próximo grupo de 5 pontos altos, vou fazer esse mesmo processo. No primeiro ponto, eu vou fazer o aumento. Sigo fazendo ponto alto para cada de base. Chegando no último ponto, aqui desses 5, eu vou fazer o aumento. Então, sempre o aumento no primeiro e no último ponto, ok? Então, eu fiquei com 7 pontos altos, 2 correntinhas, venho no próximo grupinho e repito esse padrão a volta toda, tá bom? Na primeira, aqui ficamos com 3, aqui ficamos com 5, ou seja, aumentou 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7. Na próxima carreira, vamos ter 9, que vai aumentar mais 2. E assim por diante. Eu vou adiantar aqui a quinta volta e já volto. Completei aqui, então, minha volta com o padrão que eu orientei. Cheguei no final, vou fazer 2 correntinhas, vou vir na segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu finalizo a minha quinta volta. A nossa sexta volta vai ser o mesmo padrão. Vamos subir 2 correntes, vou vir no mesmo ponto fazer o aumento. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto para cada de base, e no último ponto, eu vou fazer mais um aumento. Se você ainda não deixou o seu gostei, pessoal, deixa aí e compartilha essa videoaula para ajudar o canal a crescer, tá bom? Muitas pessoas, 70% das pessoas, elas assistem o vídeo e não são inscritas no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, que ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, eu fiz aqui o aumento no primeiro, o aumento no primeiro e no último ponto. E eu fiquei com 9 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo grupo e vou repetir esse mesmo padrão. E também, eu já vou fazer a minha 7ª carreira, que vai ser o mesmo processo. Vou subir 2 correntes, fazer o aumento no primeiro ponto, ponto alto para cada de base, e no último ponto, mais um aumento. E eu vou ficar com 11 pontos altos. 2 correntes e repete, tá bom? Você vai trabalhar o tamanho que você quiser, sempre aumentando de 2 em 2. Sempre vai dar número ímpar porque você tá aumentando de 2 em 2. Então, você faz por quantas carreiras você quiser, o tamanho que você desejar. Eu vou fazer essa carreira com 9 pontos altos e a próxima com 11, ok? E já venho para a gente dar início à nossa 8ª volta. Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo, mas é bem facinho de fazer, não tem como dar errado. Então, eu já venho para a gente dar sequência ao nosso trabalho. Então, eu parei na minha 7ª volta, onde eu fiquei com 11 pontos altos, o aumento no primeiro e no último ponto, separados de 2 correntes. Lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser, tá bom? Agora, vamos começar a diminuir nosso trabalho. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, vou subir 2 correntinhas e vou fazer ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 9 pontos altos. Então, nós estávamos aumentando de 2 em 2, agora vamos diminuir de 2 em 2 também.
Então, dessa forma, eu vou ficar sem trabalhar o primeiro ponto e o último ponto também, ok? Então, vamos ficar com 9 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou prender um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui nesses 11 pontos altos, pulo o primeiro e sigo fazendo 9 pontos altos, um para cada de base. E dessa forma, vamos ficar sem trabalhar o último ponto também. Fiz aqui os 9 pontos altos, subo 2 correntes, venho no intervalinho de 2 correntes, prendo um ponto baixo. Subo 2 correntes, laço, venho no próximo grupo de 11 pontos altos, pulo o primeiro ponto e vou fazer 9 pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui com esse mesmo padrão e já volto. Cheguei aqui no final, fiz 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, vou vir aqui na segunda corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, ficou assim a nossa 8ª carreira, ok? Então, agora, vamos dar início à nossa 9ª volta. Vou caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente, vou subir 2 correntinhas e vou fazer ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com 7 pontos altos. Então, a gente tá diminuindo de 2 em 2. A próxima carreira terá 5, ok? Então, a gente não trabalha nem o primeiro ponto e nem o último ponto. Fiquei com 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho no intervalo de 2 correntes, prendo o ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo intervalo de 2 correntes, prendo o ponto baixo. 2 correntinhas, venho no grupinho de 9 pontos altos, pulo o primeiro e vou fazer 7 pontos altos. Então, pulo o primeiro ponto e o último ponto também, ok? É bem facinho de fazer esse trabalho, pessoal. Então, fiz aqui os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, no intervalo de 2 correntes, prendo ponto baixo, 2 correntes, no intervalo de 2 correntes, prendo ponto baixo, 2 correntes, laço, pulo o primeiro ponto e vou fazer 7 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou trabalhar a minha 9ª volta. Completei aqui, então, a 9ª volta com o padrão que eu orientei, nosso trabalho vai ficando certinho. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, 2 correntes, venho na segunda correntinha que iniciamos e fecho um ponto baixíssimo. Agora, para darmos início à nossa 10ª volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. E vamos seguir esse mesmo padrão. Subo 2 correntes e vou fazer ponto alto para cada de base e vamos diminuir 2 pontos, pular o primeiro e o último ponto. Então, nessa volta, eu vou ficar com 5 pontos altos. Ok? Faço 2 correntes e vou prender pontos baixos aqui nesses intervalinhos de 2 correntes. Então, venho no primeiro intervalo, prendo ponto baixo. 2 correntes, no próximo, prendo ponto baixo. 2 correntes, no próximo, prendo ponto baixo. 2 correntes, chegando aqui no próximo grupinho, vou pular o primeiro ponto e vou fazer ponto alto para cada de base. E vou pular o último ponto também, ok? Então, é bem facinho de fazer. Eu vou adiantar aqui essa minha volta e vou fazer também a volta à próxima carreira, a 11ª, que vai ser o mesmo padrão. Você vai caminhar com ponto baixíssimo, subir 2 correntes, vai pular o primeiro e último ponto, ou seja, você vai ficar com 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou prender pontos baixos aqui nesses intervalos de 2 correntes, sempre separados de 2 correntinhas. Chegando no próximo grupinho,
trabalho o mesmo padrão. Então, nessa volta, eu vou ficar com 5 pontos altos e na próxima volta, eu vou ficar com 3, ok? Então, eu venho na 12ª volta para a gente dar continuidade, ok? Então, você só se atente a isso, pular o primeiro ponto e o último ponto. E aqui, nos intervalinhos, é só prender um ponto baixo e fazer 2 correntes de separação, ok? Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e já volto. Completei aqui, então, a minha volta com o padrão que eu orientei. E é normal o seu trabalho começar a emborcar agora. A próxima carreira será toda fechada em pontos altos, então ele vai se acertar de novo. Então, eu fiz aqui, fiquei com 3 pontos altos e aquelas correntinhas com pontos baixos, tá bom? Parei na 11ª volta. Então, a nossa 12ª volta é toda fechada em pontos altos. Então, é só subir 2 correntinhas, venho ao ponto à frente, faço um ponto alto. No ponto à frente, faço um ponto alto. Nos intervalos de 2 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. Laço, no próximo intervalo de 2 correntes, faço mais 3 pontos altos. Laço, no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. No próximo, mais 3 pontos altos, no mesmo intervalinho, ok? Em cada intervalo de 2 correntes, é fazer 3 pontos altos. Tem mais um, então eu vou fazer mais 3 pontos altos. Chegando nos 3 pontos altos, só fazer 3 pontos altos, um para cada de base. Agora, nos intervalos de 2 correntes, é só fazer 3 pontos altos em cada intervalinho. Então, dessa forma, eu vou adiantar, dessa forma, eu vou trabalhar a minha volta toda com esse mesmo padrão. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho e falo para vocês a quantidade que deu de pontos altos. Completei aqui, então, a minha volta toda, apenas com pontos altos, e ao total, eu fiquei com 144 pontos altos. Então, eu vim aqui no final, na segunda corrente que iniciamos, e fecho um ponto baixíssimo, ok? Agora, eu vou dar início ao meu bico de acabamento. Então, eu vou subir 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no mesmo ponto, e vou fazer 3 pontos altos. Então, fiquei com 4 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas para trabalhar o meu picô. Volto aqui na base pegando pelas 2 alcinhas e vou fechar um ponto baixo. Vou laçar, vou vir no mesmo ponto, faz bem apertadinho aí. E vou colocar aqui mais 4 pontos altos. Então, dessa forma, vamos ficar com um leque. 4 pontos altos, o picô e mais 4 pontos altos, ok? Agora, eu vou pular 1, 2, 3, no 4º ponto, fecho um ponto baixo. Vou laçar, vou pular 1, 2, 3, no 4º ponto, vou fazer esse mesmo processo. 4 pontos altos, no mesmo ponto de base. Fiz os 4 pontos altos, subo 3 correntes. Volto na base, pego pelas 2 alcinhas e fecho um ponto baixo. Fiz o meu picô. Laço, volto no mesmo ponto e vou fazer mais 4 pontos altos. Se você quiser, você pode fazer 3 pontos altos, picô e 3 pontos altos, tá bom? Fica a seu critério. Eu vou fazer com 4 para ele ficar mais assentadinho. Então, eu fiz aqui 4, pulo 1, 2, 3 no 4º ponto, prendo um ponto baixo. Laço, vou pular 1, 2, 3 no 4º ponto, vou fazer esse mesmo padrão.
4 pontos altos, o picô e mais 4 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou seguir a minha volta toda, com esse mesmo processo, ok? Sempre pulando 3 pontos de base e no quarto ponto, fazendo o meu leque com o picô e o ponto baixo. Então, eu vou adiantar aqui e já vem. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz o meu ponto baixo. Sobrou 3 pontos de base. Eu vou vir aqui na minha segunda corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo, ok? Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Agora, a gente vai arrematar esses fiozinhos que estão sobrando. E o nosso trabalho ficou certinho, ó. Se você fizer ele maior, ele vai ficar super lindo também. Então, eu vou virar aqui ao avesso. Busco minha alcinha, trago meu fio para trás. Divido meu fio ao meio. Vou dar o nozinho. Não dou muito apertado para não repuxar o fio. E dou o meu segundo nozinho, pode ser mais apertado. Vou continuar escondendo. Pego uma alcinha, trago o fio para trás e intercalo com os nozinhos. Tá bom? Para ficar bem preso. Então, eu vou terminar aqui e venho com o nosso trabalho finalizado. Então, dessa forma, eu finalizo o meu trabalho. Fica bem bonito, ó. Fica bem assentadinho. Eu fiz ele um tamanho menor, mas é só você aumentar os pontos, igual eu ensinei, que ele vai ficar maior. Você pode fazer até um tapete redondo, que vai ficar super lindo e dá super certo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o gostei embaixo. Compartilhe essa videoaula com seus amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você fizer essa linda peça, não esqueça de me marcar no Instagram ou no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalho de vocês, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!